Paz e luz em sua vida. Pois bem, recebi muitos WhatsApp para conversarmos acerca do carnaval. Temos um vídeo, vou colocar o link aqui, sobre a origem do carnaval. Nesse link eu explico que o carnaval, ela é de origem religiosa. Essa festa é de origem religiosa e que nasceu frutos de culto, né? Então temos indícios não somente de um lugar só, mas em vários lugares, principalmente o culto a Beuzebu, Baal Peor, o Mamon, é a mesma coisa, Deus Mamon. E nesses cultos havia um sexo, o culto era sexo. Eram 30 sacerdotisas com 300, 500 homens, ou a turma todinha transando, todas de máscara, e ninguém sabia quem era quem. E isso era muito comum. Essas festas se espalharam para a Grécia Antiga e Roma. Grécia era a elite, né, letrada, intelectual, e Roma era um paizinho bem fraquinho, né? Até que Roma fez aliança com os Astrúrica, e esse povo transformou Roma em questão de 50, 60, 100 anos na maior potência de todo o mundo. E consecutivamente o carnaval romano cresceu muito e as pessoas iam do mundo todo para Roma. Era uma suruba, né, ao ar livre, só que tudo com máscara e pronto. E então Roma dominou o mundo e essa festa acompanhou os romanos. Roma teve mais sucesso do que os gregos, que quem vivia naquela época tinha a impressão que Roma era os lascados, os gregos eram os elite, e os gregos iriam dominar sempre. E de repente Roma vem e domina o mundo até a China. E nesse meio tempo o carnaval sempre acompanhou as festas elitizadas, né, das pessoas, principalmente na Grécia, que era a elite mesmo, eram as coisas, era uma folga da elite, aquela madama da elite, ela pegava, botava uma máscara, virava uma quenga, passava uns 3 dias sendo puta e depois voltava a ser madame. E aí o culto ao Beuzebu, a Baal, ao touro, ao Minotauro, sempre esteve presente no carnaval. Com a ascensão do cristianismo, o carnaval não caiu, continuou acontecendo e continuou acontecendo. A igreja, quando dominou Roma, ela tentou converter a festa de carnaval numa festa religiosa, como ela sempre fez. É a festa dos índios, então vai fazer a festa da Nossa Senhora. O índio vai colher, festa da colheita. Dia de São João, é São João, São Pedro. Então ela transferia as festas pagãs para festas religiosas e dava um santo a essa festa. Pronto, estava tudo feito. Só que com o carnaval, a Igreja Católica não conseguiu fazer, por causa do grande apelo sexual que o carnaval sempre teve. Não existe carnaval sem apelo sexual. E nisso aí, a igreja tentou a primeira vez, tentou a segunda, envolveu, e existe até hoje alguns países que ainda são envolvidos com o carnaval, a igreja, né? Aquela festa aparentemente inocente, ela tem uma parte meia macabra por trás de tudo. Tem aquela festazinha que o gurizinho joga lamão na cara do outro. Ei, talco, tome talco. Ei, tu. Aí bota a máscara do gorila. Tal. Quem que não fez isso? Eu fiz isso também, né? Na nossa infância. Mas por trás disso aí, existe algo macabro. Um culto ao Beuzebu, ao Mamon, ao Deus das riquezas, ao Deus touro. Passando-se o tempo, essa suruba coletiva foi diminuindo, se concentrando em lugares escusos, que a igreja também impôs a sua doutrina. No meio da rua não, vai ser um clube ali e tal. E aí o carnaval teve uma certa retração. Até que o carnaval bateu nas classes mais inferiores, ou seja, os pobretões, as galeras. E aí o carnaval virou
aquela festa bem popular, que qualquer pessoa podia brincar, a roupa rasgada, né, e tudo mais. No Brasil, quando o Brasil começou a ter a festa do carnaval, as elites repudiavam completamente o carnaval, chegando a guardar urinas de 5, 6 dias para de cima dos prédios jogarem nos foliões que passavam lá embaixo. Ovos podres eram jogados. Eita, lá vai lá, vou jogar ali naquela ponteira ali. Ó, aquela baiana ali. E aí havia uma rejeição tanto do samba quanto do carnaval. Aqui no Brasil, uma rejeição, e o domínio católico era grande, então a igreja católica se impôs também, com toda a razão, e os católicos, né? Mas com o tempo foram se elitizando o carnaval, poetizando a escola de samba, o morro, a tal. Tem gente que passou a viver pelo carnaval, a passar o ano todinho trabalhando para pagar a roupa do carnaval. E aí as novelas, filmes, foram transformando a mente das pessoas, e a turma parou de jogar pinico com fezes, com mijo, ovos podres, e se tornou uma festa popular, patrocinada pelo Estado, com milhões de reais, pá, do caixa do Estado. Para você vai ter ideia, tem lugares como Rio de Janeiro, que a verba para a saúde foi cortada, mas a verba para o carnaval foi duplicada. Para você ter uma ideia de como é poderoso o carnaval. Quem quiser brincar, brinque, mas o objetivo dessa conversa que eu estou tendo é apenas dizer que o carnaval é uma espécie de culto à carnalidade, ao Beelzebub. É um demônio fortíssimo, uma casta, um demônio fortíssimo. Ele tem o direito dele, que fique com o direito dele. E eu tenho o meu e você também tem o seu, né? Então, quem quiser participar, participe. Agora existe uma parte religiosa e espiritual, que é exatamente uma espécie de culto que é dado a essa entidade Mamon, Deus das riquezas, o Beelzebub. É um tipo de dia de Mamon. Que forte, hein? É. A igreja evangélica também tentou transformar o carnaval numa festa religiosa. Aí botou o bloco Jesus Bom a Beça, bloco de Jesus Cristo. Aí depois passou a perceber que o cara vai pro bloco de Jesus, mas depois dá uma de Jesusinha, vai pro outro. De repente o cara tá no mundão. E a igreja voltou atrás, mas ainda tem uns grupos ainda tentando transformar. Talvez alguém um dia consiga, mas acho que não consegue não. Existem festas como o Natal, festa da família, né? O São João aqui no Nordeste, que é o forró e tal. E o carnaval, ela não é uma festa da família. Não. Era uma festa individual, onde se tem um apelo carnal muito forte. Muito forte mesmo. Porque ela nasceu assim. Ela nasceu dos pés dos deuses. Os deuses sendo cultuados através do prazer sexual, das orgias, da bebedice, da fuleiragem mesmo. Quando as pessoas estão comemorando o Natal, aliás, o Carnaval, na minha opinião, estão comemorando o santo do Carnaval. Quem é o santo? É o Beelzebub. É o Deus do Carnaval. Algumas pessoas evangélicas criticam muito o Natal. Eu não critico não, eu guardo, gosto e brinco o Natal. Agora, a festa de Carnaval é uma festa extremamente horrível à família, destruidora, e destrói milhares de pessoas. A mídia esconde, a mídia poetiza, a mídia tem seus direitos. Lembre-se que o diabo tem seus direitos. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse, não, adorarás só o Senhor teu Deus. Então ele tem os direitos dele, né? O demônio tem os direitos dele. E fique com os direitos dele. Agora proteja a sua família.
Não estou falando de uma pessoa radical, que não assiste nada, não deixa ver nada. Mas especifique que essa não é uma festa cristã. Não é, porque não nasceu cristão, não virou cristão. Apesar de centenas de cristãos participarem, ela não é uma festa cristã. E os cristãos devem ter cuidado, porque uma das maneiras do mal entrar é sorrateiramente. Quando ele vem com a cara feia, todo mundo rejeita, mas quando ele vem devagar, as pessoas aceitam. O Natal é uma festa religiosa de adoração ao Beelzebub. Vou colocar aqui o link onde eu explico direitinho a origem do carnaval, tá bom? O objetivo não é criticar você. Você quer participar, participe. É um alerta. Paz e luz. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Paz e luz. Vamos comentar acerca da origem do carnaval. Da onde teria nascido essa festa tão grande e tão comemorada no mundo inteiro, principalmente no Brasil. É a maior festa brasileira, podemos dizer assim. A festa do carnaval, ela movimenta milhares de pessoas no Brasil, milhares de dólares, cruzeiros, reais, são investidas no carnaval anualmente. No Rio de Janeiro, às vezes, o socorro a algumas escolas de samba, algumas escolas carnavalescas, são mais rápidos do que o socorro feito às vítimas das enchentes. O dinheiro chegou mais rápido do que as vítimas das enchentes. Pois bem, o carnaval, da onde viria o carnaval? O que é o carnaval? Que festa é essa? Qual foi o povo que deu origem à maior festa popular mundial e brasileira? É uma festa de quase uma semana, porque já começa prévia daqui, prévia dacolá, e é tanta prévia que se torna praticamente uma semana de festividades do carnaval. O carnaval teve origem, a origem do carnaval é variada. O carnaval, da forma que nós conhecemos mais ou menos, ela teve origem nos templos gregos, nos templos da Grécia. Mas há uma origem que muitas vezes não se fala sobre a origem do carnaval. Seria a festa ao Beelzebub, ou bezerro de ouro, a Mamon, hoje rei Momo. Lá no deserto, na Bíblia, nós encontramos o relato que Moisés subiu a um monte, e quando Moisés subiu ao monte, demorou, então o povo de Israel resolveu fazer um bezerro de ouro, e havia uma grande comemoração ao redor dessa estátua de ouro, que representava Beelzebub, Mamon, ou seria a mesma pessoa, Moloque, seria o mesmo Deus, a mesma pessoa, o Deus touro, ou seja, o demônio touro. E nessa festa, ao redor desse bezerro de ouro, eles se prostituíam, bebiam muito, dançavam, muita música, muita festa. Então, possivelmente, o carnaval tem a origem em torno de 5.000 anos atrás, nas festas ao Deus touro, ao bezerro, ao minotauro, vamos dizer assim, que com o tempo foi se dividindo e criando novas ideologias. Pois bem, a festa de Moloque, a festa de Beelzebub, seria justamente uma festa muito animada, que é a festa da carne, é o demônio carne, o demônio touro. E teria sexo e tudo mais. Na Grécia, onde nós encontramos maiores informações históricas, o carnaval aconteceria dentro dos templos dos deuses judaicos, gregos, e haveriam cenas de sexo, ou seja, o culto terminaria em sexo.
30, 40 sacerdotisas transando com 300, 400 homens, ao vivo e a cores, depois de dançarem muito, beberem muito. As características da festa grega, que é mais parecida com o carnaval do que a do Beelzebul, que aí se acrescentou a persona. O que é a persona? A máscara que se coloca, né, no rosto. Essa persona, essa máscara, geralmente era de divindades ou criaturas mitológicas, como o próprio touro, Minotauro, Zeus, Osíris, né, e outros deuses gregos. Essa máscara dava aos participantes dessa festividade inibição, ou seja, o cara mascarado, ninguém sabia quem era aquela pessoa. E era como se fosse uma festa fantasia. O cara se fantasiava, né, e ninguém sabia quem era aquela pessoa. Então se transava com essa pessoa, havia muito sexo, mulheres casadas transavam com outros homens e elas não deixavam a sua identidade ser revelada devido à persona, né, do carnaval. Pois bem, o carnaval, do jeito que nós conhecemos, mais ou menos parecido, teria origem grega. E logo depois veio o helenismo, que foi a mistura da cultura grega pelos dominadores da Grécia romanos. Então houve uma fusão entre os romanos, o romanismo, e o helenismo, o grego, a visão grega de mundo. A persona era algo extremamente desinibidora e utilizada nessas festas de cultos sexuais que eram realizados dentro dos templos judaicos. Culto sexo. Então sempre houve um apelo sexual muito grande. Até no deserto, esse apelo sexual ao redor do bezerro, né, do touro, era grande demais. Então havia uma tesão no ar. E essa tesão contaminava os brincalhões e eles acabavam em ato sexual em plena festa. Nos templos gregos isso ampliou muito mais. Dias inteiros eram pessoas fazendo sexo ao vivo, 3, 4, 5 pessoas com 10, era homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, era homossexualismo, era tudo que rolava nessas festas, né? E o orgasmo era a forma de glorificar aquele Deus. Então, quando se dava o orgasmo, se estava glorificando aquela personalidade. O forte apelo sexual dos cultos gregos passaram para o carnaval. As sacerdotisas que eram veneradas, né, seriam como fosse aquelas meninas da escola de samba, da bunda grande, mulheres peitudas, coisas maravilhosas, que os cabras disseram, não, a gente vai adorar naquele tempo ali, porque as sacerdotisas dali são melhores. Então haveria todo, né, e como no passado havia uma sustentação do governo desses cultos, né? Bem, a data não podemos afirmar com certeza, como eu lhe falei. Podemos até dizer que o culto a Beelzebul, a Moloque, deu origem a essa festa que, chegando na Grécia, se transformou numa festa de máscara, de cultos gregos. O domínio grego foi muito grande e esta festa se espalhou por todo o mundo. A fusão dos reinos gregos e romanos deu ao pensamento grego muita força. Apesar dos gregos serem, né, inferiores ao poder romano militar, mas o poder romano militar levou a ideologia grega. No caso, a democracia vieram dos gregos, né? O Senado, e tudo isso veio de origem grega. E por que não essa festa que veio e acompanhou todo a trajetória tanto dos romanos como dos gregos. Os romanos passaram a festejar periodicamente essa festa, até porque uma festa dessa é muito marcante, né? Imagina você ir para uma festa onde lá você transava com 10, 15 mulheres e também era serviciado, era uma confusão danada. Essa festa seria marcante de todas as formas. Ou seja, de uma forma heterossexual, de uma forma homossexual, de uma forma você não tinha culpa porque estava mascarado. Então haveria nessa festa haveria um culto sexual muito grande. Os romanos festejavam essa festa e o apelo sexual continuou. Com a vinda do advento do cristianismo, né, essa festa continuou ainda sendo
comemorada da mesma forma, com sensualidade, com festa, seria a festa da carne. Então seria a festividade da carne. Mamon, o deus boi, ou seja, o Minotauro, o Moloque, o homem boi, tão aparecido na história há 5.000 anos atrás, novamente aparecia nessas festas, e essas festas eram uma espécie de comemoração a Moloque, né? Ao Beuzebu, ao Deus todo. E sempre comemorado tendo o apelo sexual em primeiro lugar. Com o advento do cristianismo, essa festa sofreu um abalo. Os romanos se converteram ao cristianismo, mas não quiseram abrir mão da festa da carne, ou seja, da festa do carnaval, né, das suas festas a fantasias. Vinha gente de todas as partes do mundo comemorar em Roma as festas a fantasia. E essas pessoas que vinham não eram pobres, lascados, passadores de fome, não. Era gente da elite, né? Então, essa festividade de carnaval já teve um glamour de elite, elitizado. Interessante, né? A igreja tentou cristianizar, tornar cristão, vamos dizer assim, essa festa a Beuzebu. Mas ela, nessa tentativa que durou em torno de 100 anos, ela tentando fazer com que a festa se tornasse uma festa cristã, não apelo ao sexo, mas houvesse uma adoração ao Cristo, mas ela não conseguiu. Dom Leão I assegurou o governo romano da igreja no ano 300 depois de Cristo. Dom Leão I foi oficialmente o primeiro Papa, e outros depois dele tentaram cristianizar essa festa, mas não conseguiram, justamente devido ao apelo sexual que sempre foi muito grande na festa do carnaval. Mas houve tentativa, e a igreja romana é especialista nisso. Ou seja, quando a igreja romana chegou no Brasil, tinha a festa dos índios. Então ele pegava a festa dos índios e transformava a festa de Nossa Senhora, a festa do Senhor São João, como é a festa aqui no Nordeste. A festa do São João é a maior festa nordestina do mundo, é a maior festa religiosa do mundo no tocante a santos. Então são 30 dias de festa, principalmente na cidade de Campina Grande, ao Senhor São João, que chama até Senhor São João, né, em termos de respeito, né? A Igreja Católica conseguiu um êxito muito grande, porque todo nordestino foi criado ao redor das fogueiras, comendo milho assado, queijo assado, pamonha, canjica, tomando quentão, tomando aquela aguardente com a chamada caipirinha, aguardente com limão, aguardente com maracujá. Primeiro beijo do nordestino, geralmente o meu primeiro beijo foi na beira de uma fogueira. As maiores memórias que eu tenho são pulando fogueira, correndo, né, soltando bombinha, e isso a Igreja Católica foi fenomenal nessa transformação de uma festa indígena em uma festa religiosa que marcou uma época, não, marcou várias gerações. Ou seja, essa festa promovida pela Igreja Católica marcou várias gerações. Esta tentativa de cristianizar a festa do carnaval foi fracassada devido ao apelo sexual que não há no São João, por exemplo. O São João é uma festa familiar, onde o pai dança com a filha, onde o filho dança com a mãe, dança com as tias, e todo mundo ali dançando num terreiro, né, de terra mesmo, né, sendo iluminado pela luz da fogueira, comendo, bebendo, brincando, rindo. Então não é um apelo sexual na festa de São João, mas na festa do carnaval não se conseguiram tirar esse apelo sexual. Quando a igreja viu que não conseguia, a igreja considerou uma festa pagã e proibiu seus membros de participarem do carnaval. Então aí houve um choque muito grande, porque a festa era comemorada, os cristãos geralmente vacilavam e iam comemorar, mas a igreja começou a excomungar quem participava da festa do carnaval. A igreja, por volta do ano 500 e 600, tentou, né, cristianizar essa festa de carnaval e não conseguiu devido ao apelo sexual. Então
começou a considerar pagão quem participa dessa festa e começou a considerar essa festa totalmente pagã, de apelo pagão. A igreja proibiu seus membros de participar, principalmente as famílias, e disciplinava aqueles que participavam. O carnaval veio para o Brasil com a família imperial portuguesa, mas não foi aí onde a festa começou a ser implantada no Brasil, não. Como os portugueses eram muito católicos, então havia aquele medozinho de participar abertamente de uma festa pagã e ser criticado pelo clero, ou seja, pelo Papa, pelos religiosos da época. Então a festa era muito tímida. Na verdade, a festa no Brasil começou a crescer e tomar envergadura quando trouxeram a imigração italiana. Os nobres brasileiros planejaram trazer gente branca para embranquecer a pele do brasileiro, que estava muito misturado com índio e negro. Então, eles houveram um plano para embranquecer a pele brasileira e trouxeram muitos imigrantes italianos, e aí é onde o carnaval houve uma fusão com a música brasileira, nascendo o samba, que é produto brasileiro, e trazendo à tona uma festa popular como essa de envergadura de uma semana. Pois bem, com os italianos vieram os sindicatos, a máfia, né? Vieram a mão de obra branca, mas eles também trouxeram a sua cultura, e com eles a questão do carnaval. Que de começo o carnaval começou a ser uma festa chula, uma festa de gente pobre, né? E começou a ter grandes adesões por isso, porque você poderia participar do carnaval usando uma roupa velha rasgada, fazia uma máscara velha, saía pulando, né? Jogando terra nos outros, lama. E aí começou a ver o carnaval brasileiro, nasceu o samba, e o samba foi muito discriminado por ser uma música negra, de origem negra. E até os carnavais, quando começaram a tomar maior envergadura no Brasil, ele sofreu um abalo muito grande, a igreja se voltou contra, e dos prédios se jogavam pinicos cheios de urina, mijo de vários dias, né, ovos podres, eles jogavam dos prédios nos participantes do carnaval. Então o carnaval houve essa parte de grande repúdio da sociedade, principalmente elitizada e cristã, do carnaval. Então, na década, vamos dizer, a década de 70, né, 1960, 70, o carnaval não era bem visto. Era festa de negro e de italiano imigrante. O samba era festa de marginal, e então era muito marginalizado o ritmo samba. Depois de 1970, a coisa começou a se elitizar, porque esse pessoal votava e começaram a eleger políticos que começaram a trazer investimento La Prata, grana, bufum, farame, dinheiro para o carnaval. Então, em 1970, 65, era muito comum a pessoa estar dançando carnaval, de repente levar uma lapada de mijo podre, guardado de vários dias, e ali ficava uma catinga, um mau cheiro horrível. Ovos podres, objetos, lata de cerveja, e eles apanhavam muito. Porém, depois de 1970, a festa começou a se elitizar e começou a entrar gente importante nesse meio. O samba começou a ser uma música poética, uma música popular, e começaram a se chamar a atenção da imprensa dos outros países, e aí começou a se gerar um orgulho brasileiro. Nós somos o pai do samba, nós somos o país do samba, as mulatas são mais bonitas, e aí começou a haver um glamour, né? Nessa mesma época também houve o glamour do traficante. Então o traficante era aquele cara que namorava com todo mundo, que tinha dinheiro, não trabalhava, e o otário era aquele que trabalhava, deixava a mulher em casa e o traficante pegava. Então houve um glamour muito grande, principalmente no Rio de Janeiro, do traficante, e a ideologia do traficante começou a ser expandida a tal ponto que uma criança não desejaria de ser um médico, não desejava ser um policial, ele desejava ser um traficante, e isso deu muita margem ao tráfico. Bem, o carnaval cresceu, os sindicatos também cresceram,
começaram a ter patrocínios políticos para o glamour do carnaval. E começou a ver a festa do carnaval da elite. Houve um sincretismo, né, da música brasileira com o samba, com o carnaval, porque o carnaval era comemorado com aquelas músicas, né? Para aquelas músicas romanas, helenistas. E no Brasil não, começou batendo uma lata, e a nega começou a dançar. Então houve um sincretismo da música brasileira, ou seja, de um evento que era europeu, aquela festa de carnaval era europeia, com princípios lá no deserto, com o samba, a música negra, com a macumba. Então aquela mesma batucada da macumba começou a fazer um sincretismo e nasceu o samba, o carnaval, que é brasileiro totalmente. E o carnaval que hoje nós conhecemos é totalmente abrasileirado, aculturado ao Brasil. Nascia um novo ritmo, uma festa sincretizada, sincronizada com a música afro, com o samba europeu e com a música brasileira. Então houve um sincretismo e nasceu o samba brasileiro. O começo, a festa do carnaval, como eu falei, foi sempre discriminada, mas hoje é glamourizada, tem um glamour, né? Os pinicos e ovos podres cessaram, pararam. E hoje a elite desce dos prédios e sai das suas mansões e vão para as ruas ou clubes festejarem o carnaval. A festa se popularizou, começou a haver investimento do governo, né? As reuniões do samba começaram a ganhar sedes ricas, com verbas altíssimas. Os evangélicos sempre foram contra o carnaval, os protestantes, crentes, nunca aceitaram o carnaval. Em 1980 houve uma tentativa de entrar no carnaval com blocos evangélicos, cantores evangélicos cantando música de Jesus, não sei o que lá, tá aí dançando e tal. Mas novamente os evangélicos experimentaram o que os católicos experimentaram, ou seja, eles não conseguiram tirar o glamour sexual do carnaval. Então houve uma retração. Até hoje ainda existem blocos evangélicos que saem. Existe aquele carnavalzinho que o gurizinho brinca, jogando água um no outro, ei, com aquela máscara de Batman, né? E uma aranha. Que é até bonito, né? Até bonito aquela. Quem nunca usou uma máscara de Homem-Aranha, de Batman, uma roupinha de Superman, né? No carnaval, a festa de máscaras lá nos Estados Unidos é muito grande. Lá já é outra coisa, seria um carnaval aculturado ao americanismo. Mas aqui no Brasil tem essa parte, né, de criança brincando, jogando uma aguinha no outro, dançando aquelas marchinhas, tal. Mas existe também o glamour sexual que ainda continua. Depois ou durante o carnaval existem aqueles clubes enormes onde aquelas bandas ficam tocando e a galera fica transando lá, e lá o carnaval, não sei o que, lá tá aí as negras transando com os caras, uma bagunça danada. E até hoje existe isso, está aumentando. As casas de swing na época do carnaval lotam completamente e está crescendo a mais de 500% ao ano as casas de swing, ou seja, troca de casais, sexo no escuro, de língua à luz, ninguém sabe quem é ninguém. E no carnaval essas casas são bem mais visitadas, clubes lotam, os motéis não tem vaga para ninguém, então há um glamour sexual, um apelo sexual muito grande que não combina com o cristianismo. Então não dá para cristianizar o carnaval, tornar cristão a festa do carnaval, porque é a festa da carne. No carnaval, ainda hoje, nós encontramos, né, sincretismos, como lá no Amazonas tem a festa dos boi, né, caprichoso, né, e são dois boi competindo um com o outro, e essa festa movimenta o Amazonas, né, grandemente. O boi garantido e o caprichoso. E esse boi justamente vem daquela conversa que eu disse para você lá do deserto, né?
o boi lá do deserto, que foi construído o bezerro de ouro, que é conhecido como Beuzebu, Mamon, Deus da carne, essas coisas, né? Aqui mas para o centro-oeste, nordeste, temos o boi do carnaval, que a pessoa sai tocando e o boi sai dando chifrada nas pessoas e tal. Novamente a figura do boi aparece. No carnaval lá de São Paulo e Rio de Janeiro, que são belíssimos, riquíssimos, patrocinados por empresas e governo, prefeituras e tudo mais, sabes, bodegas. Olha, para você arrumar um patrocínio para a igreja não aparece não, mas para um negócio desse é patrocínio de tudo que é lugar. De tudo que é lugar, e o cara paga caro, às vezes para participar, às vezes para assistir. Às vezes no Carnaval do Rio e de São Paulo aparecem figuras como Satã, né? Figuras de deuses da Grécia, sempre tendo mulheres nuas, né? Sexo, apelo sexual muito grande, e a máscara sempre aparece, o boi sempre aparece, cobras, né? Ou seja, a fauna, e muitas vezes eles mostram que é espiritual mesmo. No carnaval passado saiu um carro com Satanás, né, sentado nesse carro, e ele pegou fogo, né? Esse carro pegou fogo, foi afastado, quebrou, foi afastado, mas existe um fundo espiritual nessa festa. Essa festa, ela tem um fundo espiritual que ninguém pode negar. Não estou dizendo que você é livre para você fazer o que quiser. Estou apenas aqui comentando sobre a origem do carnaval e um comentário mais filosófico e histórico do que doutrinário. Mas não tem como a gente combinar a festa do carnaval com o cristianismo, não tem. Porque os seus símbolos afastam totalmente da nossa visão de Cristo, de Deus, de céu. E a macumba, né? Macumba, candomblé, as outras religiões que não se dão muito bem com o cristianismo, estão presentes no carnaval, a tal ponto que todo aquele samba enredo que as pessoas saem cantando, né? Eles são benzidos por mãe de santo, pai de santo, né? São levados para o terreiro da macumba, são benzidos, passam uma semana lá para ter sucesso aquele samba na avenida. Pois bem, aí a religião, né, afro se misturando com uma festa europeia. É o sincretismo religioso dentro da festa do carnaval. Pois bem, encontramos a quimbanda, umbanda, candomblé, encontramos as músicas sendo benzidas, encontramos símbolos do candomblé, símbolos de religião afro, que não se dá com a religião católica, que não se dá com a religião evangélica, dentro do carnaval. Encontramos também símbolos metafóricos, símbolos de deuses como touros, deuses gregos, a nudez, o sexo, o apelo sexual, bem, tornando bem claro o sentido do nome carnaval, ou seja, festa da carne. Nós sabemos que a Bíblia diz que aqueles que estão na carne é impossível agradar a Deus na carne. É uma festa livre, cada um faz o que quer, comemorar, pode comemorar. Como eu falei, tem aquela festinha do guri jogando água no outro, jogando talco, maisena, essas coisas, coisa inocente. E temos também aquela outra parte bem mais pesada. O que a imprensa esconde é que o carnaval não é tão lucrativo assim. Encontramos cidades inteiras que afundaram por causa de festas. Começaram a dizer, não, as festas vão dar lucro, o pipoqueiro vende pipoca, fulano vende uma cerveja, aquele menino vende um pirulito. Mas em contrapartida se investe milhões e milhões dos cofres públicos nessas festas. Não, vender um pirulito, uma pipoca, não é o retorno que nós esperávamos. Pois bem, a turma quer brincar, ninguém vai impedir, não tem como impedir, porque a maioria é quem vence. No carnaval ninguém vai acabar. Mas você tem que ter em mente o que você quer. Você quer agradar a Deus? Afaste-se. Quer agradar a carne? Participe. Não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou a Mamon. Mamon é o deus das riquezas, conhecido como o deus Momo, ou o rei Momo,
que também é simbolizado em várias partes da Bíblia, principalmente o Velho Testamento, como o touro. Então, voltamos novamente à ideia que o carnaval não é apenas uma festa, mas seria um culto à carne, um culto a divindades como Beelzebu, demônio touro e tudo mais. Mas não diga isso, você é um estúpido, ignorante. Não, cada pessoa faz o que quer e é livre para fazer o que bem entender. Tá gostando? Quer? Tudo bem. Agora, você tem que ver e pensar, será que a minha participação numa festa dessa vai agradar a Deus? Será que Deus está numa festa dessa? Será que esta festa é uma festa para agradar ao espírito ou à carne? E se eu agradar a carne, estaria agradando a Deus? O que se esconde por trás de uma festa dessa é muita coisa. Centenas e centenas de assassinatos. Não é notificado porque não há interesse. Crimes escondidos. Acidentes por causa de bebidas. Muita gente contrai AIDS, porque depois que o caba bebe não quer saber de camisinha, não quer saber quem está pela frente. O cara faz besteira mesmo. Essa mensagem é uma mensagem pessoal. Para você pensar. Não, vamos acabar o carnaval. Não acaba não. Não vai acabar nunca, que isso vem há 5.000 anos atrás. Mas você que está me assistindo, você pode dizer, não, esse cara é um abestalhado. É um idiota. Mas você também pode pensar. Será que o que este cara está falando tem um fundo de verdade? Você decide. Você é quem decide. É o livre-arbítrio. Paz e luz.